Só aqui você já mata questão pra caramba, tá? Só nessa bobeirinha aqui. Na competência administrativa, eu tenho as competências. Competência exclusiva. Porra. Competência comum. Já percebeu que exclusiva é de quem, né? União. Comum é de quem? Todo mundo? Todo mundo. Estado, DF, município, União. Na competência legislativa, isso aqui tá melhor. Eu tenho o quê? Eu tenho a competência privativa, e tenho a competência concorrente. Aqui são competências para legislar. Legislar. Beleza? Aí é o seguinte. Na competência exclusiva, perceba, cara, é exclusiva. Ela não admite delegação, beleza? É exclusiva da União. Aí, para você lembrar de exclusiva, você vai lembrar de escova de dente. Se alguém pede a sua escova de dente, você empresta, eu acho que nem para o seu namorado, para a sua mulher, para o seu marido, né? Ninguém empresta a escova de dente. A escova é indelegável. Eu não empresto, não. Não, dá briga. Uma coisa é beijar, tal, sabe? Olha, agora, escova de dente, pô, a escova de dente. Não, a escova de dente é indelegável. A privativa, você vai lembrar da privada, pô. A privada, não. A privada é o quê? Se a pessoa pede para usar lá o vaso da sua casa, você vai emprestar. Por que eu estou falando privada? Privativa é delegável. Porque a gente vai ver aqui que a União, na competência privativa, olha o que ele fala aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha no parágrafo 1 do artigo 22. Está dando para ler? Lei complementar, de novo, lei complementar, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. As matérias de competência privativa, a União pode autorizar os estados a legislar, mediante lei complementar. Os estados só vão poder legislar se a União autorizar mediante uma lei complementar. Beleza? Por isso que privativo você vai levar de privado, que privado você admite delegação. Exclusiva não. Escova de dente. Tá? A competência exclusiva, gente, olha aqui. Geralmente está relacionado a assuntos nacionais, de interesse geral. Olha aqui. Depois a gente vai pegar também alguns macetes, tá? Mas só para vocês verem. Artigo 21. Compete à União. Ó, olha os assuntos como eles são de interesse geral. Por exemplo, artigo 21. Compete à União. Leia-se. Compete exclusivamente à União. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Declarar guerra, celebrar paz, está vendo? Assegurar a defesa nacional, permitir que forças estrangeiras transitem no nosso território, decretar o estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Pensa um pouquinho, o município vai fazer um negócio desse? O estado não, é a União. Autorizar a produção e comércio de material bélico. Cara, o STF declara direto, inconstitucional, às vezes município querendo autorizar o guarda municipal a andar armado, a compra de armas, não pode, é a União que legisla. Armas, é a União que legisla material bélico.
emitir moeda. Tá vendo? São todos assuntos de interesse geral, ó. Serviço postal, Correio Aéreo Nacional, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicação. Tá bom? Eu não vou ler tudo, não. Conceder anistia, inciso 17. Anistia, quem concede é o Congresso Nacional. Beleza? É matéria da União. Percebeu aí? Aí, ó, vamos agora dentro das competências administrativas, tá? Faço aí exclusivo para vocês, interesses gerais. Agora, olha a competência comum. Artigo 23, se eu não me engano. É a competência comum, ó. Vai começar pelos verbos, tá? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, instituições. Pô, é de todo mundo isso. Todo mundo tem que zelar pela Constituição. Cuidar da saúde, assistência pública, todo mundo tem que cuidar da saúde. Proteger documentos, obras de valor histórico. Tá vendo? Proporcionar meios de acesso à cultura. Pô, proteger o meio ambiente. Todo mundo tem que proteger o meio ambiente. Preservar florestas. Combater a pobreza, ó, tá vendo? É matéria de todo mundo, pô. Todo mundo tem que ter esforços, praticar condutas, criar leis, criar medidas para reduzir a pobreza, zelar pela Constituição. É competência administrativa de fazer alguma coisa, de impor aos entes alguma coisa. Todo mundo, beleza? Todo mundo. União, estados, DF e municípios. Agora, na competência legislativa, a gente tem a competência que vai ser privativa da União, que pode autorizar os estados a legislarem. E a gente tem a competência concorrente, que é da União, estados e Distrito Federal. O município não entra aqui. Tanto que eu li para vocês o artigo 24. Olha lá. Ó. Compete à União, estados, DF, legislar concorrentemente. Aí, olha o que na legislação concorrente acontece. Todo mundo tem competência concorrente para legislar, por exemplo, sobre, deixa eu ver aqui, produção e consumo. Consumo, por exemplo. A União vai fazer o seguinte, em relação ao consumo. A União vai editar, olha aqui, normas, tá vendo aqui, ó, no parágrafo primeiro? Normas gerais sobre consumo. Normas gerais. Os estados, eles vão simplesmente suplementar essa legislação geral. No que a legislação geral é omissa, ele vai suplementar ou simplesmente regulamentar aquilo que a legislação geral permite. Beleza? Aí eu pergunto, e se não tiver essa legislação geral? E se a União não legislar de forma geral sobre determinado assunto? O parágrafo 3º responde. Ó, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão o quê? Competência legislativa plena. É como se o assunto geral tivesse sendo trazido pelo próprio Estado. Pelo próprio Estado. Ele passa a legislar de forma plena no âmbito do seu Estado. No âmbito do seu Estado. Aí, se a União depois legislar editar essa norma geral, o que vai acontecer? Vai simplesmente revogar? Não, vai acontecer o seguinte. Essa lei federal que foi editada depois, ela vai suspender tudo o que for contrário a ela. A legislação estadual que for contrária a essa legislação geral, ela fica suspensa. É o parágrafo 4º que ele responde. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for
Contrário. Aí a banca vai fazer o quê? Revoga a legislação estadual. Não. Simplesmente suspende. E por que só suspende? Porque se futuramente essa legislação federal for declarada, por exemplo, inconstitucional, ou for revogada por uma outra lei federal que fala assim, não existe mais essa legislação estadual, ela volta a ter eficácia plena no Estado. É isso. É isso. Isso que é a legislação concorrente. União, Estados e Distrito Federal, eles podem legislar. A União estabelece normas gerais, os Estados suplementam essa legislação federal em normas gerais, suplementam. Inexistindo lei federal, essa lei estadual, no âmbito do Estado, ela passa a ter caráter geral, naquele âmbito do Estado. Se depois vier essa lei federal, a lei estadual é suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos pegar os macetinhos aqui. Olha aqui, vamos lá. Eu vou passar tudo isso aí para vocês, tá? Mas se quiser tirar uma foto já de cara, pode tirar. Mas eu vou passar para vocês depois. Falou em competência privativa e concorrente, tá vendo aí? Legislar, beleza? Legislar. Exclusiva, você vai lembrar de escova de dente. Ih, caramba, calma aí. Tá aí. Vai lembrar de escova de dente, indelegável, privativa, privada, delegável. Aí, gente, nessa questão da competência privativa, vocês vão ver lá que, por exemplo, vai ter legislar privativamente sobre direito penal, eleitoral, civil, espacial. Aí, tem uns macetes que o pessoal fala do capacete de pimenta, mas tem a regra do L também. Vou pedir para vocês, todo mundo, faz o L aí, vai. Ó, terminou toda a matéria terminada em L, compete privativamente à União legislar. Aí vai. É sério mesmo, terminou em L. Penal, eleitoral, civil, espacial, serviço postal, seguridade social. Aqui eu quero fazer um parênteses na seguridade social. Posso pagar aqui já? Pode pagar? A gente vai ver, quando a gente estudar a organização, a ordem social, que a seguridade social, ela é composta, e só isso que eu vou falar para vocês agora, vocês já respondem duas questões da IDCAP na parte de ordem social aí depois. A seguridade social, ela é um gênero que integra o quê? O que integra a seguridade social? Ó, a saúde, assistência social e a previdência social. Quando a gente for estudar a ordem social, a gente vai ver que a única que é contributiva é o quê? É a previdência. É a previdência social. A assistência social e saúde você não contribui, pô. O SUS é de graça e os benefícios assistenciais, como por exemplo LOAS, a pessoa não contribui para isso. Beleza? Por que eu estou trazendo isso aqui agora? Por quê? Olha aqui. Para legislar sobre seguridade social, competência privativa da União. Aí como você vai fazendo no mnemônico aqui? Tá vendo que é seguridade? Você vai pegar esse U e vai colocar uns 10 U's aqui. Seguridade social. Seguridade social é o quê? União. Previdência social é o quê? Não, pô, previdência social é concorrente, mas tem um mnemônico aqui, deixa eu esqueci. Aqui, ó. É o C. Previdência
Previdência. O C de concorrente. Concorrente, tá vendo? Então, só nessa questão da seguridade, precisamos não cair em casca de banana, beleza? E tem muita questão disso, cara. Não só da IDECAP. Várias bancas, elas gostam de tentar confundir a Seguridade Social com a Previdência Social. A Seguridade Social é o gênero que engloba saúde, assistência social, previdência social. Beleza? Seguridade Social, competência privativa da União, termina em L. Previdência concorrente. Basta lembrar que no município a gente tem. A gente tem previdência social no município, não tem? Autônoma. Autônoma. Estado a gente tem também. Órgão de previdência social. Na União a gente também tem. Todos têm. Previdência social é competência concorrente. Todos os estados, municípios, os estados podem legislar e o município também ele legisla de forma complementar, beleza? Apesar de não estar no artigo 24, mas ele legisla também de forma complementar. Mas aí continua. Defesa territorial, defesa espacial, defesa civil, mobilização nacional, propaganda comercial, diretrizes e bases da educação nacional, polícias rodoviária, polícia ferroviária, polícia federal. Ferroviária federal, rodoviária federal, polícia federal, tudo com AU, L no final. A única exceção a essa regra do L é a previdência social, que eu falei com vocês já, e procedimento em matéria processual. Olha aqui. Legislar sobre processo é competência privativa da União. Processo civil, por exemplo, a União que legisla, a gente tem um código de processo civil. Agora, meros procedimentos, juntada de documento, coisas procedimentais, procedimentos em matéria processual, aí não, aí passa a ser competência concorrente, beleza? Essas são as duas exceções da regra do L, beleza? A Seguridade Social, já falei com vocês, né? A questão para vocês não confundirem, Seguridade com Previdência Social e o famoso capacete de pimenta. Mas o mais completo aqui é o capacete. Nossa, pai, isso aqui para uma primeira vista, assim, para tentar decorar é difícil, mas primeiro você sabendo aquela questão da competência administrativa, competência legislativa, você já se situa nas situações. Uma é competência que não é legislativa, que começa com verbos, e outra é competência legislativa. Aí a gente já tem a privativa e exclusiva, privativa e concorrente, comum e exclusiva. Você já se situa aqui. Aqui é para você tentar memorizar um pouco a questão da competência privativa da União. Aí o mnemônico é o capacete de PMs e atira, com material bélico na população indígena de São Paulo, de SP. Calma, calma. Senão, não precisa endoidar, não. Vamos só olhar aqui, ó. Tá vendo o 6, ó? Mas já tem a regra do L também, para você decorar. Isso aqui é um a mais. Comercial, agrário, penal, tá vendo? Aeronáutico, civil, eleitoral, trabalho, espacial, seguridade social, tudo privativo. Desapropriação, processual, direito processual, marítimo. Falou em sistema também? Sistema. Falou em sistema é privativo da União. Como assim sistema? Ó, sistema monetário, sistema estatístico, sistemas de poupança, sistemas de consórcio e sorteios, tudo privativas da União. A única que vai ser exclusiva, que não está relacionado a legislar sobre, porque tudo isso aqui ele está legislando sobre legislação sobre o sistema. Aqui vai ser exclusiva, que é o quê? É verbo, tá vendo? Não é legislar, é instituir. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Aí, ó, sistema imigração, atividade nuclear, telecomunicações, mas também são assuntos de interesse geral, pô. Pô, imigração, atividade nuclear, informática, telecomunicações. Imagina um município legislando, falando que a Globo tem que fazer. Não, é a União que vai fazer isso.
informática, radiodifusão, águas. Aí o TRA-TRA. O que seria esse TRA-TRA aqui? Trânsito e transporte. Cai muito trânsito e transporte, tá? Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Não quer dizer que o município não vai ter competência administrativa na questão do transporte dentro do município. O transporte entre municípios é Estado. E transporte interestadual, competência exclusiva é da União. Beleza? Transporte dentro do município, municipal. Entre municípios, o Estado. Entre estados, União. Competência de Polícia Federal, material bélico, população indígena, SP seria o serviço postal. Tranquilo? Tranquilo não, né? Mas dá para fazer as questões. Aí, ó, só para a questão do município que eu falei com vocês, que na competência concorrente, vocês viram que não tinha município, né? Compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal. Não tinha município. Na comum é geral. São zelar pela Constituição. Compete todo mundo. Então, na comum, com o município. Na competência concorrente, não tem município. E na competência concorrente, que tanto o Estado quanto... Quer que eu volte aqui? Tanto o Estado quanto... Vocês têm que lembrar também que essa aula é gravada e na plataforma você só tirar print também. Geralmente vai tratar sobre dinheiro, questão de moradia também. Direito penitenciário, por exemplo, casa do preso. Legislar concorrentemente. União, Estado e DF legislam sobre direito penitenciário, mas legislam sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, que seria de moradia, econômico, urbanístico, questão de moradia também, orçamento, dinheiro, tá vendo? Juntas comerciais, custo do serviço forense, produção e consumo. Produção e consumo. Aqui eu já falei com vocês, né? Cuidado, porque a superveniência de lei federal, ela vai o quê? Suspender. Não vai revogar, não vai anular. Ela simplesmente suspende. Aí, ó, só um panoramazinho, né? A exclusiva é o quê? É indelegável. Está no artigo 21. Assuntos administrativos, econômico-financeiros e políticos. A competência privativa pode ser delegada através de lei complementar. Outro mnemônico aqui, não vai ter tudo, tá? Não vai ter todas as situações, mas o pessoal coloca aí, né? Mnemônico de capacete de pimenta. Mas não tem todas as situações de competência privativa, não. E a concorrente, ó, sempre relacionada a moradia e dinheiro. Penitenciário, penitenciário caso do preso. Urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro, econômico. É o puto-fé, o pessoal chama. Puto-fé. Dá para responder aí, gente? Responda em alguns minutinhos aí, uns 15 a 20 minutos, a questão número 14 a 24. Olha a questão número 14 aí. Associe os termos apresentados na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2. Aí a coluna 1 tem 1, União, 2, Estados, 3, municípios. Coluna 2, A, organizar e prestar diretamente, ou seja, ela mesma fazendo, ou mediante concessão ou permissão. O serviço de quê? Serviços públicos. Cuidado aqui, ó, de interesse de quê? Local, município. Interesse local, município. Incluindo o quê? O transporte. A banca, ela por vezes, ela vai fazer o seguinte, excluindo, ela vai colocar assim, excluindo o transporte coletivo. Não, incluindo o transporte coletivo, ou seja, transporte coletivo de interesse local, dentro do município, do município. Então, 3A. Beleza? 3A. Decretar o estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. É o que aqui, gente? É União, pô. Então, União é 1? É 1B. Explorar. Aí só faltou, né? Agora tá. Hã? Já dá pra matar o gabarito aqui já?
A, 1B, 3A, 2C. Aí, ó, explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de gás canalizado na forma da lei. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Estado. E aqui, tem mnemônico aqui também. Eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá vendo aqui? O Estado, gás canalizado, é vedado MP. Olha aqui, ó, olha C. Explorar diretamente mediante concessão o quê? Os serviços locais de gás canalizado. Na forma da lei. Vedada medida provisória. O artigo 21 da Constituição lista algumas competências. Entre elas, olha aqui, gente. Dá para matar essa também, não dá? Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Emitir moeda. União, pô. É união. União. Competência o quê? Exclusiva, né? Exclusiva. De acordo com o artigo 30 da Constituição, compete aos municípios, exceto suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Isso aí. Ele vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Criar, organizar e suprimir distritos. Sim, o município pode ter distritos. Observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou mediante concessão permissão, serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Beleza? Tranquilo aqui? Legislar, então é a letra C. Ele quer o que? Exceto? Letra C. Legislar sobre assuntos de interesse local. Município, certo. Só a C que está errada. 17. Considere as afirmativas relacionadas à Constituição Federal em relação à organização do Estado. Registro V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Eles são todos autônomos. É competência exclusiva da União zelar pela guarda da Constituição. É? É só dela? Não, é todo mundo, é competência comum. Competência comum. União, Estados, DF, municípios. Não é falso. É competência? Não é competência exclusiva. É competência comum, não só da União, de todo mundo. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. É falso, né? Compete privativamente. Falou competência privativa? É União, cara. União. Compete privativamente. União. Compete privativamente à União legislar sobre registro público. B de bola. 18. De acordo com a Constituição Federal, acerca das competências dos entes federativos, assinale a opção incorreta.
Compete à União, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Sim, a União ela vai estabelecer diretrizes. O Estado, o município, no interesse local, o Estado regional, vai de acordo com as suas peculiaridades, mas a União estabelece sempre diretrizes. Compete privativamente à União legislar sobre lembra? Trânsito, transporte. Certo também, né? Compete à União, aos estados, DF e aos municípios legislar concorrentemente. Lembra que concorrente não tinha município? No artigo 24 da Constituição? Então, é aqui que está o erro. Municípios. Compete à União, aos estados, DF, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Sim, direito processual é União. Procedimentos em matéria processual é concorrente. É competência comum, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Todo mundo tem essa tarefa. 19. Nos termos das previsões constitucionais, é competência privativa da União. Privativa. Serviço postal, sim. Vamos ver aqui a regra do L. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, espacial, um monte de L, né? Aí tem aquela capacete de PM e tal. Mas olha aqui, por exemplo, agrário, União. A gente tem até as questões de reforma agrária, por exemplo. É a União que trabalha. Marítimo é a mesma coisa. Aeronáutico, cara. Imagina o município legislando sobre direito aeronáutico. Não. E mesma coisa de direito do trabalho. Direito do trabalho, a gente tem aqui a CLT. É União. Beleza? Então, verdadeiro. Produção e consumo produção e consumo é o quê? Concorrente. Então é 1 e 2, né? 19, 1 e 2, letra E. 20. A Constituição Federal define as competências exclusivas da União para legislar sobre temas de interesse nacional, garantindo a uniformidade legislativa em áreas estratégicas, como direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e outros. É correto afirmar que, nos termos do artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. E aí? Letra E. Águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. Por quê? Produção e consumo concorrente. Assistência jurídica, defensoria pública concorrente. Florestas, caças, pesca, tudo concorrente. Educação, concorrente, Beleza? Essas matérias que todas são concorrentes. A, B, C e D. Só a letra E, que é competência privativa. 21. A Constituição Federal, ao tratar da organização do Estado, estabelece as competências de cada um dos entes federativos. Nesse contexto, analisa as alternativas e assinale aquela que representa uma competência legislativa, agora concorrente, entre União, Estados e DF. Lembra concorrente? Eu falei de dinheiro? Aqui, tributário, financeiro ou casa, né? Penitenciário, dinheiro aqui econômico, urbanístico, questão de moradia também, penitenciário, urbanístico, concorrente. Tudo isso aqui, A, B e C, privativa da União. Trânsito, transportes, apropriação, política de crédito, seguros. O Supremo recebe ações diretas de inconstitucionalidade, porque municípios, estados, eles tendem a querer legislar sobre, por exemplo, seguro, política de crédito. Às vezes, aí é questões de mais alto nível. A lei, ela parece ser boa. Você olha para a lei, a intenção do município, a intenção do estado é boa. Às vezes parece querer proteger o consumidor, mas na verdade ela está tratando de seguro, às vezes ela está tratando de transporte, de trânsito. Aí
Por mais que a lei seja boa, ela é inconstitucional. Por quê? Porque não compete ao município legislar, compete à União legislar. Letra D. 22. A Constituição Federal, ao tratar da organização do Estado, dispõe sobre a organização de cada ente federativo. Nesse contexto, é competência comum agora. Ele quer comum. Ó. Da União, Estado, DF e município, exceto. Fácil demais, né? Fácil demais, pô. Decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Aqui é competência exclusiva da União. Beleza? As três aqui, ó, B, C e D, são competências comuns. Começam com verbos e trata de assuntos de interesse de todo mundo, pô. Cuidar da saúde é interesse de todo mundo, não é só da União. Zelar pela Constituição, fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, tudo competências comuns, interesse de todo mundo. – 23. A Constituição Federal, em seu título 3, disciplina a organização do Estado, isto é, estabelece a estrutura política e administrativa do Estado brasileiro, dividida entre União, Estados, municípios, DF, além de definir a competência e as relações entre esses entes federativos. Dentro desse contexto, o legislador constituinte tratou de estabelecer as competências privativas da União, dentre os quais não se inclui, propaganda comercial é águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão é comércio, olha aqui, exterior, interestadual, tá vendo? Produção e consumo, que é competência concorrente. Concorrente. – 24. Eu achei que ia ser mais difícil, eu acho que foi bem tranquilo. Foi? 24. José Carlos, não é porque o assunto ele é truncado, não é um assunto fácil, não. Mas a gente tenta, tipo assim, fazer ele ficar fácil. Porque a gente quer acertar a questão, caramba. A gente quer acertar a questão, não quer ficar expert em direito constitucional. José Carlos, estudante do curso de Direito da Universidade X, estava em uma manhã de estudos para a prova de constitucional. Durante os estudos, ficou em dúvida sobre a competência privativa da União para legislar sobre determinados assuntos. A sua grande dúvida era em relação à competência para legislar sobre comércio exterior. Comércio exterior e interestadual. Já vimos na questão passada, né? Para estar na dúvida, ele consultou a Constituição e concluiu que compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual. Beleza? Letra A. 5 minutinhos e a gente volta.